Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Como a Bíblia chegou até nós? Hoje estaremos falando da etimologia da palavra cânon e estaremos trazendo algumas curiosidades. Amigos, antes, porém, dê um joinha, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sino e compartilhe o vídeo com pessoas que gostam de estudar. Vamos para a Bíblia agora, em João 21, versículo 25. Aqui no versículo 25, diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, tratando-se de Jesus, né? Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Agora imagina juntando com os do Antigo Testamento, né? Então vamos a essa coleção de livros canônicos. A palavra cânon significa régua, vara de medir, regra. E em relação à Bíblia, refere-se à coleção de livros que passaram pelo teste de autenticidade e autoridade. Significa ainda que esses livros são nossa regra de vida espiritual, de vida cristã. Então, o que acontece? O primeiro concílio eclesiástico a reconhecer todos os 27 livros do Novo Testamento foi o Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, quase 400 anos que Jesus já havia morrido, ressuscitado, subido aos céus. Alguns livros do Novo Testamento individualmente já haviam sido reconhecidos como canônicos, muito antes disso. Eu até gostaria de abrir aqui no livro de 2 Pedro, vamos lá, 2 Pedro capítulo 3, no versículo 16, que diz: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, nesse primeiro concílio eclesiástico, aonde oficializou a Bíblia Sagrada, nesse concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. E a maioria deles foi aceita como canônica no século posterior ao dos apóstolos, como o livro de Hebreus e Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas foram debatidos por algum tempo, e a seleção do cânon foi um processo que continuou até que cada livro provasse o seu valor, passando pelos testes de canonicidade. E vale a pena lembrar que no mesmo século, nesse primeiro século, não havia nenhum texto composto à disposição dos judeus em geral. Existiam apenas o quê? Uns textos individuais e não completos. Existiam muitos escritos do Velho Testamento que foram encontrados no Mar Morto. Há cerca de 38 rolos dos 19 livros do Antigo Testamento encontrados nas montanhas do deserto da Judéia, entre 1947 e 1951. Entre estes, um rolo hebreu de 7 metros, tratando-se do livro de Isaías, que é o mais antigo texto bíblico descoberto até hoje. E esses rolos, eles eram usados nas sinagogas. O primeiro livro compilado a ser aprovado como Bíblia judaica surgiu após a queda de Jerusalém. E a compilação desses livros
quer dizer, de todos esses textos formando um livro, formando uma Bíblia judaica, com o propósito de restaurar a fé do judaísmo numa época de uma nação totalmente destroçada. Imagina, a invasão do general Tito, a destruição de Jerusalém e esse povo dispersos por todos os lugares desse mundo. Amigos, qualquer um de nós entendemos que para conservar os escritos do Velho Testamento, vamos pensar nas guerras e nos confrontos que esse povo judeu enfrentou. Vamos começar pensando lá na primeira destruição do templo, há cerca de 600 anos antes de Cristo, quando a gente vê que Jerusalém foi totalmente destruída. Muita gente foi como cativo para a Babilônia, outros fugiram para o Egito, e ali o povo é disperso. E com certeza nessa destruição aí de Jerusalém, então quantos livros, quantos escritos que foram queimados, que foram destruídos? E aí vem novo tempo, a partir dos 70 anos da Babilônia, a partir dos 70 anos de cativeiro da Babilônia, e começa o povo voltando para Jerusalém. E começa tudo de novo, constrói o templo, e quando está tudo arrumado e se arrumando, resgatando escritos, trazendo, guardando, imagina, isso durante anos e anos e anos. Muitos livros que se perderam diante de muitos confrontos. Conta-se até mesmo nesse período entre a saída do povo do cativeiro e até Jerusalém, conta-se que uma biblioteca de Alexandria, nós já estamos falando aí do ano 323, né? Quando o povo sai a cerca do ano 450, mais ou menos. E imagina, conta-se que uma biblioteca de Alexandria no Egito, fundada já pelo general Ptolomeu, depois da morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C. Conta-se que tinha mais de 500 mil de livros e diversos materiais, como pedra, papiro, pergaminho. Nessa imensa biblioteca era onde os eruditos se reuniam para estudar. Tudo isso foi destruído. Restou pouca coisa. Porque imagina, começa-se com o Império Babilônico. Aí vem a invasão de Medo-Persas, guerras e rumores de guerras. Medo-Persas agora está predominando, é o Império Mundial. E não dura muito tempo, vem o Império da Grécia. Alexandre o Grande, com os seus 4 generais, os seus exércitos imensos, uma grande multidão de soldados, e vem e toma Medo-Persas. Tomou Medo-Persas, agora é a época da Grécia. Então o Império Mundial que predomina é a Grécia. E a Grécia consegue formar muitas bibliotecas, e é daí que surge um período que surge a cultura, que surge jogos, Olimpíadas, festas. E aí vem a invasão dos romanos, quando os romanos invadem, tomando a Grécia. E aí dá para a gente entender que foram muitas guerras, um período muito difícil. E aí a gente entende de que para que esses escritos do Velho Testamento chegar para o Novo Testamento, e os escritos do Novo Testamento, do 1º século, do 2º século, 3º, e chegar até nós nos dias de hoje, a gente vê a mão de Deus, o poder de Deus, preparando a Bíblia Sagrada para a sua igreja, para esse novo povo,
que é a igreja que surgiu a partir de Cristo, como nós temos a Bíblia Sagrada até hoje. Graças a Deus. E assim, amigos, eu trouxe para todos vocês essa pesquisa de como a Bíblia chegou até nós, até mesmo para que você possa valorizá-la, para que você possa aprender, para que você possa estudar, para que você possa se encher do espírito cristão, de entendimento e conhecimento. E isso vai sustentar a sua fé. Isso vai manter você firme, forte, fiel até o fim. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Como já falei e repito, eu procurei trazer justamente coisas que qualquer um pode pesquisar na internet e vão achar essas fontes. É trabalhoso, mas é muito bom você saber como a Bíblia chegou até nós. Nós sabemos como a Bíblia chegou até nós.